E aí galera, esse é o nosso novo canal de comunicação em que a gente vai fazer vídeos para divulgar e falar como é que é a vida escolar. E o nome dele é Papo de Escola. Oi pessoal, bem-vindos a mais um Papo de Escola. Hoje eu tenho aqui ao meu lado o Juliano, que vai me ajudar nessa entrevista, com o Dr. César Detoni. Ele é médico com formação em terapia de família e de casal. Pertence à Escola de Pais do Brasil há 29 anos e atualmente é o vice-presidente da instituição no Rio Grande do Sul. Ele já esteve aqui em outro Papo de Escola e hoje ele volta para falar aqui com a gente sobre a relação escola e família. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado pela presença. Juliano, seja bem-vindo também. Bem, senhor Detoni, o senhor tem uma vasta experiência, né, com a educação de pais, digamos assim, com o trabalho com os pais em relação à educação dos filhos, a educação dos filhos em geral e também em relação ao processo de ensino-aprendizagem na escola. Como é que o senhor vê hoje em dia, assim, a questão da educação escolar dos filhos e como é que o senhor vê o papel dos pais, né, nessa educação escolar dos filhos, levando em conta o processo que nós vivemos atualmente, talvez uma crise de valores, uma crise ligada à política e também essas mudanças pelas quais nós passamos, associadas especialmente a essa questão toda da informatização, internet, enfim, celulares. Como é que o senhor vê isso? Bom, o ser humano ele sempre será o mesmo, desde que ele existe na face da Terra, ele tem necessidades básicas que elas são eternas e estas não mudam e os pais têm que ter consciência. A cultura vai criando necessidades novas. Essas necessidades são sociais, não são do ser humano especificamente. Acho que as duas coisas devem ser de certa forma preenchidas. Mas os pais têm que ter consciência de que eles devem priorizar e estabelecer esta diferença. O que é uma necessidade essencial e o que é um desejo, o que é uma necessidade social que é criada pela cultura. Então, isto é fundamentalmente diferente. Aquilo que é do ser humano, que são as suas necessidades básicas, isto não pode ser deixado sem ser preenchido, sem ser fornecido. Recentemente eu estava ouvindo uma palestra de um neurocientista falando da necessidade social que o ser humano tem desde o nascer. E há uma preocupação crescente com essa questão, porque a socialização dentro da família é cada vez mais precária pela diminuição do número de filhos, às vezes filho único. Então isso cria uma certa dificuldade de aprendizado, de vivência social. Mas de qualquer forma, as necessidades humanas são prioritárias, isso é fundamental. Uma coisa importante para os pais de hoje, que estão muito ocupados com sua vida, com o ganha-pão, com o emprego, com a sua própria vida pessoal, que eles tenham presente o seguinte: ter filhos não é uma obrigação mais. A minha mãe esteve porque ela não podia evitá-los. Somos 12. Graças a Deus, que se pudesse evitá-los, pode ser que eu não estivesse aqui. Isso é uma coisa importante. Mas ninguém mais é obrigado a ter filhos. Então, se a gente for ter filhos, a gente tem que fazer uma escolha consciente. E aí tu tem que arrumar tempo para dar conta da demanda que esses filhos têm. Com essa dificuldade do tempo, há uma tendência das famílias hoje da terceirização, querendo atribuir à escola ações que são da família. Eu até tenho uma coisa que eu vou rapidamente contar de uma mãe que numa capital do estado do Sul, não foi em Porto Alegre, colocou seu filho na escola maternal com 4 meses de idade. Aos 8 anos de idade a mãe foi chamada na escola porque o filho estava tendo muitos problemas. E ela disse: mas pelo amor de Deus, eu entreguei essa criança com 4 meses e agora vocês vêm cobrar de mim que essa criança tem problemas, afinal de contas, a responsabilidade não é minha, eu entreguei para vocês educar. Então, esta é uma coisa que tem que ser bem pensada. A educação é responsabilidade dos pais e da família, da forma como esta família esteja organizada. A gente tem as mais variadas estruturas familiares hoje por aí e todas elas têm que tentar fazer o melhor que podem. A escola tem o aspecto do conhecimento, da passagem de informações e de criar alguns hábitos e de reforçar coisas que a família quer e deseja. Por isso que é uma necessidade
grande de interação entre os pais e a escola, para que os pais possam dizer para a escola o que eles esperam dos filhos, o que eles esperam da escola, quais são os valores que são importantes, que sejam reforçados e etc. Então, assim, eu quero que o meu filho saiba lidar com limites, eu quero que o meu filho saiba ser uma pessoa honesta, eu quero que meu... Bom, a escola tem que ter isso, mas os pais têm que fazer em casa primeiro. Não adianta exigir e achar que é a escola que vai fazer. Quem consegue os melhores resultados na construção da pessoa são os pais. Porque o cuidado afetivo é o que gera mais resultado. A escola não é capaz de fazer isso. Próprios filósofos, os educadores dizem: como é que eu, pai, que tenho um filho ou dois em casa e me queixo que dá muito trabalho para educar, quero que um professor numa sala de aula com 25 alunos faça melhor do que eu, pai. Às vezes mais do que 25. E às vezes só 16 basta. Então eu não posso cobrar isso do professor. Então, tem certas coisas que só os pais podem fazer. E é necessário que a escola e as famílias se encontrem, conversem, discutam e estabeleçam estas funções e façam essa separação. Às vezes há uma certa confusão pela cabeça de algum, pela fala de outros, né, de que daqui a pouco o Estado daria conta da vida dos nossos filhos, criando estruturas acolhedoras para os nossos filhos. Não. Quem tem que acolher os filhos são as famílias. Existem cuidadores, existem instituições complementares e que, quem sabe, graças a Deus a gente acho que vai conseguir, quem sabe a gente possa, ao longo dos próximos anos, estabelecer exatamente esse divisor e esta forma de colaboração, né, de trabalho mútuo entre a escola e a família, para que cada um faça o seu papel. Mas ninguém pode se eximir, nem a escola pode se eximir, nem a família pode se eximir, e nem a escola possa querer atribuir para a família coisas que é dela, e nem a família querer atribuir, isso está sendo muito comum hoje, atribuir à escola, que a escola faça por ela coisas que a família não está fazendo. E tu consegue, dentro desse assunto, nos indicar maneiras de como aproximar os pais da escola e da educação escolar dos filhos? Eu penso que são necessárias oportunidades de contato entre os pais e os educadores, os pais e a escola. Eu acho que a escola de pais é uma arma fantástica, criando nos pais esta consciência mais apurada, esta responsabilidade mais consciente que eles têm com os seus filhos. Se os pais forem mais conscientes, eles vão se aproximar da escola, eles vão se aproximar dos agentes educadores, das outras pessoas que ajudam nessa tarefa difícil de construção do ser humano. Então, na medida que a gente se aproxima, que a gente troca ideia, que a gente conversa, acho que este é o caminho que nós precisamos hoje. Então, quanto mais oportunidades a escola oferece aos pais, às vezes essa oportunidade tem que ser uma oportunidade meio na obrigação, meio na cobrança, porque os pais às vezes não se sentem muito motivados para isso. Acho que às vezes ir numa reunião, ir numa atividade na escola é perda de tempo. Não. Ir na escola, para qualquer atividade na escola onde o seu filho estuda, é mais do que qualquer outra coisa uma prova de amor pelo seu filho. Muito bem. Bom, senhor doutor, para finalizar, eu gostaria de agradecer muito a sua presença aqui, a sua disponibilidade, a amabilidade, a gentileza dos nossos contatos. O senhor nos acolheu, veio de Erechim para cá, né? Está aqui num dia chuvoso como esse, nos brindando com muitas informações importantíssimas, né? E para fechar a nossa entrevista, eu peço que o senhor faça uma breve apresentação da palestra que o senhor vai ministrar aqui no dia 16 de dezembro, pelo Fórum de Boas Práticas de Educação, que é o qual você vai promover agora no mês de dezembro. O que a gente gostaria de deixar como expectativa dessa palestra é uma reflexão sobre algumas coisas que a ciência vem mostrando para os pais. Porque falar em família, falar em parentalidade, falar em cuidar de filhos, etc., sempre foi algo muito ligado à religião. E isto parece que teve que cair em desuso, foi uma coisa que caiu de moda. Então, quem cuida da sua família, cuida da sua prole, cuida dos seus filhos, cuida do seu casamento, parece que está fora de moda. Mas não é bem por aí. As grandes empresas do mundo hoje têm uma preocupação enorme
com os seus funcionários, seus trabalhadores, para que eles tenham em casa bons ambientes, tenham famílias melhor organizadas. Então, as empresas estão ajudando essas pessoas porque eles, tendo uma vida emocional, uma vida familiar, uma relação com os filhos mais adequada, são pessoas mais felizes, rendem muito mais no trabalho, têm mais facilidade de se relacionar com a empresa, com os colegas, enfim. Então, da mesma forma como a gente essas empresas estão buscando isso, os pais deveriam buscar espontaneamente isso. Então, não é porque o padre disse, porque o professor Juliano falou que é importante você ir lá na escola, participar das atividades do seu filho, não é porque está escrito. Não. O que é que tem de mais moderno? O que tem de mais moderno hoje é a neurociência, mostrando de quanto o cuidado familiar, o cuidado paterno, o cuidado materno tem influência sobre o desenvolvimento do cérebro das crianças. Então, quando vocês recebem na escola as crianças para ensinarem, para passar conteúdos, para fazer esse processo de construção cultural, né, dessas crianças, elas têm uma diferença de capacidade de aprendizado muito diferente, muito grande às vezes, essa capacidade. Ela não é igual para todas as crianças. E o fator preponderante que determina essa diferença é a diferença no cuidado. Crianças mais cuidadas, crianças que têm mais afeto, crianças que têm melhores ambientes familiares, serão crianças que terão mais facilidade de aprender, que vão se socializar mais facilmente. E isso não é o padre que disse, não é a neurociência que está dizendo. Então nós não temos outros caminhos. E o que é mais importante, que a gente tem que se dar conta, é que quando nós estamos educando uma criança, nós estamos marcando neurologicamente, comportamentalmente, epigeneticamente 3 gerações. Então, a gente, nessa proposta que a gente tem de vir trazer essa fala, seria trazer princípios básicos dessas 2 ciências, da neurociência e da epigenética, principalmente salientando a importância dos pais nesse papel. Muito bem. Bom, muito obrigado. Juliano, de novo, muito obrigado. E para você que está nos assistindo também, muito obrigado por assistir mais um Papo de Escola. Fique ligado no próxima segunda-feira tem mais um. Tchau, tchau!